Glória a Deus. Bem-vindos. Aquele que está nos assistindo online, muita gente ainda viajando, agora vai outra leva, né? Chega um grupo, começa a ir outra leva e não para mais. Né? Saiu Moisés, saiu a Cátia, a Pastorena, a Catiúcia, saiu muita gente de férias ainda. E outros já voltando, então fico feliz, mas continua. Saiu o Núbio, saiu o Nilson. Gente, o pessoal está viajador, né? Aprendeu com o pastor, glória a Deus. É isso aí. Tem que viajar mesmo, tem que aproveitar a família e curtir os tempos bons. Para quem não me conhece, meu nome está na tela, eu acho que ainda está. Se não tiver, meu nome é Max, sou pastor da igreja. Bem-vindos vocês que nos assistem e nos visitam pela primeira vez. Como você viu no vídeo, nós estamos falando de uma série muito importante na nossa igreja, falando sobre crescimento familiar, que é inspirada na primeira família. Né? Então, eu vou pedir só para dar uma olhadinha no ar-condicionado. Eu estou achando calor, não sei vocês, mas eu estou achando calor, né? Então, se der uma olhadinha para nós, se estiver lá nos 60, tá bom para mim. Deixa eu pôr o batidinho. Mas a gente está inspirando essa série, eu estava comentando com a Thalitinha ali agora. Deus me deu essa série tão rápido, em 5 minutos. O Espírito Santo às vezes nos dá assim, a gente está no sufoco já. Ele me mostrou claramente o que deveríamos falar a respeito durante esse mês. Eu disse na semana passada, aproveitando a oportunidade que nós não falamos durante os meses de maio e junho, que são meses que nós observamos e falamos a respeito de família, nós deixamos para falar no mês de agosto por várias razões. Primeiro, porque teríamos o congresso. Segundo, porque eu sabia que no segundo domingo, sabia nada, eu esqueci, minha esposa que lembrou, é dia dos pais, amém, glória a Deus. Se você é pai, coloque-se de pé. Você é homem, pai, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Vamos aplaudir a Deus por esses homens, pais. Você que está nos assistindo no Brasil, feliz Dia dos Pais. É assim mesmo, pode sentar, porque no Dia dos Pais é só isso que a gente recebe. Das mães é apresentação, né? Criança canta, ganha flor. Para nós, homens, só oi, beleza. Vai trabalhar. Mas olha que legal, né? Acabamos que coincidiu de estarmos nessa série no mês que nós temos a oportunidade, pelo menos no Brasil, de celebrar o Dia dos Pais. E olha que coincidência divina. Hoje o assunto vai falar muito com os homens. Eu acho que o Espírito Santo sabe de coisas que a gente não sabe. Eu falei, Deus é tremendo. Já quero dar um spoiler aqui. Semana que vem nós temos o congresso. E como eu dividi essa série em 5 semanas, eu falei a semana passada do crescimento espiritual, né, que é a base de tudo para uma família crescer, né, e ser abençoada em todos os aspectos. Falei que isso, independente do seu status, quero ser bem sensível, porque quando a gente fala de família, há pessoas em vários estágios, né? Tem pessoas que já tiveram famílias, outros estão pensando em adquirir famílias, outros não querem adquirir família, tudo bem com isso também. E é importante ser sensível aonde a pessoa está. Quando falamos de família, nós estamos observando todos esses aspectos. E na semana passada, na introdução, quando falei do crescimento espiritual, eu mostrei claramente que essa parte, essa fundação, veio na vida de Adão, mesmo antes dele ter sua esposa. Ele já tinha um relacionamento com Deus, ele já desenvolveu o seu relacionamento com Deus, porque essa é a base de nós, seres humanos, que fomos criados, formados, como eu mostrei a semana passada, pelas mãos de Deus para ter um relacionamento com Ele. Então, se você não esteve presente, entenda que falamos sobre isso já na semana passada. Hoje nós vamos falar do nosso estrutural, do crescimento estrutural. E o spoiler que eu falei que eu ia dar é que semana que vem a gente tem um congresso. Então, para o português, nós não vamos cobrir essa parte. Eu vou ter que acomodar ela depois na outra mensagem. Mas se você quer ouvir uma mensagem sobre crescimento íntimo, não perca o culto às 9h30 da semana que vem, porque lá vai estar acontecendo normalmente, tá bom? E depois vamos falar do crescimento financeiro e, enfim, crescimento numérico. Hoje eu tenho muita coisa para falar, eu peço que você fique comigo. Temos almoço na igreja. Quando eu estava desenvolvendo essa mensagem, ela foi só crescendo, e eu fui ficando preocupado. Eu falei, Deus me dê graça para a gente poder fazer isso o mais rápido possível. Eu depois vou assistir as minhas mensagens, pelo menos para fazer os cortes. E às vezes eu falo assim, meu Deus, eu não expliquei direito as coisas, porque na minha cabeça está claro, mas as pessoas não sabem o que eu estou pensando. Semana, por exemplo, passada eu falei sobre as flechas na mão do valente, que são os filhos, né? E eu falei, se estiver ficando torto, passa a faca. Só falei isso. Aí eu não expliquei, parece que eu mandei matar os filhos.
Eu falei, não, eu quis dizer a disciplina, né? Passa a faca, regula, ajeita. Na minha mente estava correto. Eu espero que você tenha entendido, viu, crente? Né? Depois sair falando, pastor lá na igreja mandou matar os filhos. Não é isso, embora dá vontade de vez em quando. Amém. Mas, queridos, vamos falar sobre crescimento estrutural. Mas eu quero começar essa mensagem mudando totalmente o foco. 2025 está quase acabando, se você não percebeu. E no início desse ano, possivelmente você fez promessas. Quantos fizeram promessa nesse ano? Que você ia fazer algumas coisas. Fizeram lá os seus alvos para 2025. O ano está acabando e você não passa nem perto desses alvos, nem dá uma olhada neles. Eu acho que alguns de vocês prometeram entrar em shape esse ano. Quantos prometeram entrar em shape esse ano? Tem outros aí que estão com vergonha de levantar a mão. Eu falei que ia entrar em shape, pastor, não falei de quê. Mas é um dos alvos que geralmente a gente faz no início do ano, principalmente depois que a gente, mete o pé na jaca mesmo ali no final do ano, come de tudo, E fala, no ano que vem a gente muda. E alguns até foram mais além, porque senão esse negócio de academia dá muito trabalho, nem sempre levanto cedo, e eu ganhei do meu patrão, da minha patroa, de um amigo, uma esteira. Põe a imagem da esteira aí. E você falou, esse ano eu vou correr, eu vou entrar em shape. Você pôs aquela esteira bonita lá na sua casa, na sala da sua casa. Deixa eu fazer uma pergunta, quantos tem esteira em casa aqui? Levanta a mão. Eu sei que você sempre tem. Ganhou de alguém, não é verdade? Tem sempre alguém que nos doando uma esteira, e tem um porquê, tá? Mas a esteira, a gente começa a dizer, olha, agora a gente vai entrar em shape, a gente vai correr. E a gente sempre começa bem, A gente fala, agora vou ter uma vida saudável, não tenho desculpa agora, estou em casa, todos os dias de manhã, vou levantar cedo, meia horinha, vou correr ali. E vem a primeira semana, segunda semana, terceira semana. Pastor, o senhor foi longe demais, mas não durou nem 2 dias. Mas, em prática, as pessoas levam por um tempo, E depois, a gente sabe como é que as coisas vão acontecendo. E depois de um tempo, a esteira toma uma nova finalidade. Coloca aí a finalidade. A esteira vira uma cabideira de roupa de luxo. Tem tudo lá, menos os seus pés. Toalha molhada, aquela blusa que você quer que ela seque um pouco, vai reusar. E você começa a colocar em cima lá, guardar as camisas, calça, toalha, bolsa de academia que você nunca vai, não é verdade? E você começa a colocar. Então a esteira que foi criada para promover movimento, saúde, mudança, virou só mais um objeto encostado na sua casa. E o que é mais irônico, eu estava pensando, a pessoa pergunta, você tem uma esteira em casa? A pessoa, sim, eu tenho esteira. Eu tenho uma esteira em casa. Mas ela não está cumprindo o propósito pelo qual você adquiriu ela. E a gente para pensar sobre isso. Eu, iniciando essa mensagem, eu pensava sobre as famílias. Porque quantas famílias estão do mesmo jeito? Deus criou o nosso lar com um propósito poderoso de crescimento, proteção, amor, ensino, espiritualidade, legado. Mas hoje em dia, a estrutura está lá. Tem lá a forma, está colocado, temos uma família, temos. Mas ela não está funcionando pelo propósito pelo qual ela foi criada. A estrutura está desordenada, ela está cumprindo outro propósito. Hoje Deus quer lembrar a nós, a mim, a você, independente de qual família você tem, se você está solteiro, se você está casando, se você já criou os filhos, se você não tem mais, talvez o seu ente querido. Independente disso, essa é uma estrutura de Deus para as nossas vidas. Eu disse que Deus me mostrou, através da palavra, que quando nós queremos entender sobre um princípio, precisamos de ver primeiro como foi. E Deus me levou claramente lá, vai olhar para a primeira família, a estrutura que eu coloquei sobre a primeira família. Deus quer nos ajudar a cumprir o nosso papel, a nossa função original. Porque quando cada um volta ao seu papel, quando cada um volta à sua estrutura, como ela foi formada, nós crescemos e nos tornamos como Deus planejou. Eu gostaria de ler mais uma vez o texto de Gênesis, se você tem a sua Bíblia, puder me acompanhar, por favor, de capítulo de número 2. Nós vamos observar um texto bem conhecido, mas agora buscando entender esse contexto
da primeira família, da estrutura da primeira família. Depois nós vamos ver vários textos hoje, vários textos. Eu já te adianto que vamos ler bastante a Bíblia hoje. Que bom que você não leu em casa essa semana. Na igreja a gente vai ler a Bíblia. Então nós temos aí o verso de número 18, capítulo 2 de Gênesis, projetado, mas se você quiser me acompanhar, na sua Bíblia diz: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-as a Adão para ver como ele, que nome, lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Verso 21, então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, esta é a tua palavra sendo lida e exposta a cada um de nós. Deus, eu peço que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra e dos ensinamentos que estão contidos na tua palavra, em todos os textos que iremos nessa manhã observar. Que a tua palavra, Senhor, possa encontrar lugar em nossos corações. Te pedimos isso em nome de Jesus e todos possam dizer amém. Aqui nós temos o relato da criação da primeira estrutura familiar. Semana passada eu foquei no indivíduo. Hoje, quando essa família começa a tomar uma estrutura, claramente a gente vê que em toda a criação não se encontrou alguém capaz de preencher o ser humano. Por mais que tinham animais, por mais que tinham todas as belezas que existem nesse universo, nenhum deles foi capaz de nos preencher como seres humanos. A gente estava pensando sobre isso, e até um detalhe que eu fiquei pensando assim: por que Deus pôs o homem para dar os nomes dos animais antes da mulher? Eu acho que ia ser mais demorado dar os nomes da mulher, dos animais com a mulher perto, né? Já pensou? O que é isso aqui? Barata? Não, barata não é. Qual é a cara disso? Não vamos ter barata, vamos pôr outro nome. Ia ficar uma discussão de milênios, né? Até pôr o nome dos animais tudo, né? O homem já é objetivo, vem cachorro, cavalo, gato. Vai pôr nos nomes assim, rápido. A mulher, olha a carinha desse, deixa eu pegar primeiro. A minha mente é fértil, eu fico pensando como ia ser a criação com a mulher do lado, né? Dando os nomes com a mulher do lado. E as discordâncias? Não gostei desse nome. Eu gostei, mas não gostei. E aí pronto, ia ficar 2 milênios ali para dar nome. Então deixa só o homem fazer, que é prático. Depois vem as mulheres, né, para fazer outras coisas muito mais importantes. Mas na criação foi assim, não havia ninguém que pudesse preencher o homem. E aí claramente a gente tem um relato importante, que é a criação da mulher. Lembra que na semana passada eu foquei muito na criação do homem formado do pó da terra, e nós fomos nos textos originais ver as palavras, o que elas significam. Se você não assistiu a mensagem, vá lá. Muito importante para você entender o contexto, e todas as palavras escolhidas ali têm um ensinamento. Mas hoje a gente vê um detalhe diferente. A mulher foi feita do próprio homem. Ela foi extraída do homem. Ela foi tirada. É claro que nós temos aqui uma alegoria, uma linguagem figurativa, mas há algo muito profundo aqui. Que a mulher foi extraída do homem, essa mesma essência, mesma substância. Então, qualquer que seja o foco que a gente dê para a criação do homem, a gente tem que dar para a mulher, porque a mulher é feita da mesma essência do homem. No passado se dizia, quando queria criar uma obra de arte, primeiro você fazia um rascunho, né? E o homem é um rascunho, né? Um rascunho. Deus jogou lá um barro, mexeu. Por isso que o homem é tudo jogado assim. Já viu que o homem não tem capricho? Né? Mulher, você olha, e eu tenho uma linguagem diferente. Eu acho que quando ele viu, ele não fez, isso aqui é muito bíblico, mas acho que na real mesmo ele fez diferente. Uau!
ele ficou bobo, né, quando viu uma mulher chegando para ele, porque o homem, né, pode estar 200 anos, mas a mulher amada, quando chega, os seus olhos brilham, não é verdade? Porque é isso que há dentro de nós, né, esse amor pelas mulheres. Quantos homens podem dizer amém? Glória a Deus, aproveita a oportunidade. Ontem a gente viu uma poesia linda do pastor Milson para a Cris. Eu fiquei assim, uau, o pastor Milson é romântico, né? Ele exagera, ele rasga seda assim, ele vai. Isso tem uma lábia, viu? A Cris derretendo, e ele fazendo uma homenagem para ela. Glória a Deus, inspirou muita gente. Eu falei para ele que eu vou usar o manto santo dele para jogar sobre os homens frios dessa igreja. Tá elogiando a esposa. Não, vem cá, veste a camisa do pastor Milson aqui, que vai descer uma unção sobre a sua vida. Mas esse texto aqui, então, mostra a criação, mostra observando a criação. E Deus, então, começou a trazer o quê? A estrutura do lar. O homem criado primeiro, depois a mulher extraída do homem. E a gente vai ver agora os papéis que cada um desses seres criados por Deus, e não está nesse texto somente, mas a gente vai observar em toda a Bíblia quais são os papéis, quais são a estrutura. E eu sei que, falando sobre isso, eu conversava no staff, que é difícil falar desse assunto. No século 21, muitas coisas mudaram e a gente hoje pensa, as pessoas olham para a Bíblia e falam, a Bíblia é patriarcal, é antiquada, é antiga, ela é um modelo que a gente já não usa mais, os tempos mudaram, bababá, bababá, bababá. E as pessoas tentam então mostrar que isso já não serve mais, mas a verdade é que o modelo que eles estão tentando implementar também não está funcionando. E se nós pararmos para pensar, o que nós precisamos de voltar, e eu dizia a um casal que eu estava conversando há poucos dias, que muitas vezes o que nós precisamos é voltar e resetar, e voltar às coisas como elas deveriam ser, para que elas pudessem voltar a ser como Deus planejou. E parar com essa ideia de querer inventar, gente, a palavra de Deus passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. A palavra de Deus funciona. Não deixe ser, né, como diz lá na palavra de Deus, né, não se molde aos padrões deste mundo, não tome a forma. Entenda que a palavra de Deus, ela ainda é a nossa fonte de fé. Independente do que o mundo diz, este é o modelo. Então, na hora que você torcer o nariz hoje para algumas coisas que eu vou falar, entenda, eu estou lendo a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Não mate o carteiro, né? Tem alguém que escreveu, só estou entregando o recado. Mas Deus, vamos lá, vamos falar sobre a estrutura do lar bem rápido, estrutura familiar. Quando Deus cria esses dois seres, cada um passa a ter um papel, uma função. E eu disse semana passada, semana que vem eu vou falar mais sobre isso. Quando eu disse que os papéis começam a inverter. E eu dizia no staff essa semana, tudo bem quando alguns assumem o papel do outro, ou fazem a função do outro, desde que haja o quê? Um acordo, haja uma cooperação, haja um entendimento entre essa família. O problema daquela família é diferente do seu, as ideias daquela família é diferente da sua. E se uma família coopera diferente, não entenda que isso não é errado, não é seu business, amém? Isso é dessa família. Mas entenda qual é o papel de cada um. Porque o que eu percebo como conselheiro é que muitas vezes eles não conversam, não falam sobre isso e vai levando as coisas. E no momento exato é como pedras na mão. Joga tudo em cima do outro. Você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, você não faz isso, você não faz... Opa, sabe as funções. Estava fazendo do outro, mas não houve o quê? Conversa, diálogo e cooperação. Quantos estão entendendo? Então vamos falar, já que é dia dos pais, o papel do marido. E o modelo que eu vou tomar é de pai, mãe e filhos. Eu vou falar sobre esses três aspectos, independente, como eu disse, que existem famílias que nem estão casados, outros já tiveram casados e não têm filhos, ou já tiveram filhos. Mas o modelo, o papel de cada um é esse. Quando esse homem foi criado, ele foi criado primeiro, e mais tarde a palavra de Deus vai nos mostrar, e em toda a Bíblia isso está inserido, mas aqui Paulo de forma clara nos mostra isso. Efésios capítulo 5, verso 23, ele fala assim, porque o marido, e aí onde ele diz que os narizes vão torcer, é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Irmãos, esse texto é um daqueles textos assim, tem gente que ama, tem gente que odeia. E sempre quem ama, ama porque está interpretando do jeito que ele quer. Amém? E aí ele fala assim, olha, eu sou a cabeça. Ele só lê essa parte. Eu sou a cabeça do lar. A Bíblia diz. Mas ele não lê o restante, como Cristo é
a cabeça da igreja. Eu não sei o seu Cristo, mas o que eu prego, o que eu vivo, ele morreu pela igreja. Opa! Porque tem muito homem que quer ser a cabeça, mas não quer morrer pela sua esposa. Esses dias atrás eu tenho visto alguns vídeos, quando o bicho pega, tem homem pondo a mulher na frente. É verdade, vai na internet, você vai ver. Uma geração que está surgindo aí. Não sei o que é isso. Um homem de verdade, todas as vezes, um homem alfa, ele está andando com a esposa dele, ele sempre está no lugar de perigo, e a mulher não. Se observa quando eles caminham na calçada. Ele coloca a mulher do lado de dentro e ele fica do lado de fora. Porque se vier um carro, mata ele. É verdade? Você nunca observou isso, não? Ele senta no local, ele está sempre de olho na porta. Ele pode deixar que a esposa dele fique de costas para a porta, ele não. Porque ele está sempre atento. Ele é o cabeça da sua casa. E isso tem a ver com as suas funções. E a gente vai falar hoje, o homem de verdade, o homem segundo a imagem que Deus criou para ele, ele tem uma função extraordinária na família. Porque Cristo, ele está sempre de olho na igreja. Jesus está sempre de olho e protegendo a igreja. Mas a função principal deste cabeça é ser o guia espiritual da sua casa. Então, quando você usar esse texto, entenda que Cristo é a cabeça da igreja. Imagine a igreja sem Cristo. Porque tem umas igrejas aí sem Cristo hoje em dia, tá? Ela não tem o quê? A espiritualidade. Ela não tem a direção divina. Não tem a liderança semelhante à de Cristo. Então, homens, estão me ouvindo? A liderança que nós devemos operar em nossos lares é como a de Cristo. Liderar com amor, com sacrifício, com responsabilidade. Orar pelas nossas esposas. Porque a Bíblia diz que Cristo intercede por nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Cristo está no céu e Ele intercede pela sua noiva. E o homem, é o papel dele interceder. Pastor Milson, está os homens vindo na oração dos homens? Está pouco? Está vindo de pouquinho homem? 4 homens, né? 4 homens, né? Olha aí. Semana tem semana de oração? Dirigida pelos homens? Quantos homens estão presentes aqui? Então essa semana você vai estar aqui orando pela sua casa. Porque é a liderança do homem orar pela sua família. Orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos. Guiar os seus filhos no caminho do Senhor. Eu falei a semana passada. Como flechas na mão do valente, é o homem que observa isso. Mas muitas vezes é a mulher que está fazendo esse papel. É a mulher que está cumprindo essa função. O homem tem que ser exemplo de integridade, de sabedoria, de firmeza. Quando o homem assume o seu papel de espiritual na sua casa, toda a estrutura da casa se fortalece. Eu li essa estatística anos atrás. Quando uma mulher se converte, 25% mais ou menos da família segue ela. Quando o homem se converte, em geral, toda sua casa segue a ele. A importância de nós falarmos com os homens. A importância de nós mostrar, porque foi assim que Deus deu. Quem foi o primeiro criado e teve um relacionamento com Deus? O homem. A mulher, por que o homem foi punido, sendo que foi a mulher que conversou com a cobra? Com a serpente? Porque quem era o líder? Era o homem. Ele tinha que estar de olho nela. Ele tinha que estar atento e percebendo o que estava acontecendo ao seu redor. De verdade, ele vacilou. Nós precisamos de entender isso. Porque o homem, ele podia muito bem dizer: eu nem estava lá, Senhor. Eu nem vi essa conversa. Mas deveria ter visto. Porque você é o responsável espiritual por sua casa. Então o papel número 1 do homem, cabeça. Mas é para ser o líder espiritual. Mas não para aí, eu vou ter que correr. Eu tenho muita coisa. Segunda coisa que o homem também tem, eu vi, provedor. Diga comigo, provedor. O homem é o provedor do lar. Pode haver cooperação? Sim. Principalmente nesses dias, nesse lugar? Sim. Mas quem é o responsável? O homem. Só vi voz de mulher? Vou perguntar de novo. Só vi mulher falando. Câmera, vocês deram para pegar isso aí? Quem é o responsável financeiro pelo lar? Eu só estou ouvindo voz de mulher. Os homens estão com medo de falar isso? Quem são os responsáveis por prover para a sua casa? Melhorou. O homem. O homem é o responsável por prover para a sua casa. Eu estava na vontade de pregar isso, eu não sabo tanto. Porque hoje em dia está brincadeira.
A mulher, no dia do payday dela, do paycheck dela, ela chega lá, o homem já está na porta. Dia de aluguel, dia de aluguel, dia de aluguel. Tem que parar isso. Quem é o provedor? Ah. Olha o que diz. Não, vamos ler a palavra, que você está com raiva de mim. Vamos você ficar com raiva de Deus, então. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente o da sua família, negou a fé. Dura a palavra, né, pastor Pedro? Mas é a palavra de Deus. Homem, você é o provedor da sua casa. Você é o provedor da sua casa, amém? Além de provedor, o homem é o protetor. Diga comigo, protetor. Proteger o lar dos perigos físicos, espirituais e emocionais. Eu já estava citando isso. Atento ao ambiente da casa, o que entra, o que influencia, o que forma os filhos. As minhas filhas falam assim: pai, o senhor tem um sono leve demais, o senhor sempre está atento a tudo. Eu falei: claro, é eu que protejo a casa. A minha esposa está lá, desmaiada. Nem preocupa. Se eu não estiver em casa, o ladrão leva ela junto. Não vê. Mas eu sou responsável por proteger, mas não é só proteger contra ladrões. Proteger todo o ambiente. É o que vê, o que assiste. Eu já brinquei sobre isso. Mas é verdade, a minha esposa é prova disso. Quando minhas filhas ainda são adolescentes, até o dia de hoje, não tem esse negócio de trancar a porta de quarto, não. Minha privacidade, não. É minha casa. Minha casa, minhas regras. Adolescente. Só permite trocar, quando está trocando de roupa, trancar a porta. E tem que ser rápido. Já bato logo, anda, abre. Estou entrando. E quando está aberta, a minha esposa é de prova. Eu chego assim, ó. Eu já abro assim, ó. Tira a mão do computador, deixa eu ver o que você está vendo aí. Quase igual mão na parede. Chegou a rotar. É a minha privacidade. Lá em casa nunca teve isso. E deixa eu dizer algo para você, funciona. Porque os filhos têm que ter esse respeito pelo pai. E você é o responsável por saber o que seus filhos estão assistindo. Então, em todo o ambiente da casa, o que está assistindo, quais são as influências. Teve fases difíceis lá em casa. Que eu chegava assim, eu não quero essa música. Pronto. Não quero essa música aqui em casa. Não e pronto. Irmãos, é luta às vezes. Mas quem é o responsável? O homem. A mulher pode ajudar? Claro. Mas quem é o responsável? O homem. O homem é o responsável por proteger a sua casa. O pai deve ser o guardião do ambiente da casa. Vamos ler um texto? Neemias, capítulo de número 4, falando a respeito de um tempo difícil, onde tinha perigos, estavam construindo os muros. Olha o que diz Neemias, a respeito dos cabeças, você pode ler o contexto depois, os líderes da casa, os pais. Então pus o povo por famílias, com suas espadas. Sabe quem segurava a espada? Os homens. Com suas lanças e com seus arcos, e disse: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por quem? Pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. O homem é o responsável por proteger a sua casa, a sua família, a sua cidade, o seu país. Nós temos que lembrar disso. Neemias, posicionou os homens para proteger o seu lar. O pai é chamado para lutar espiritualmente e emocionalmente por sua casa. Deixa eu correr, porque o irmão já quer tocar, eu nem preguei ainda. Terceira coisa, o homem é exemplo. Diga comigo, exemplo. O homem é exemplo, tem que ser exemplo de integridade. Os filhos aprendem mais com o que vê no pai do que o que ele diz. É importante falarmos sobre isso. E às vezes a gente está falando sobre isso, talvez para alguns é tarde, mas, queridos, nunca é tarde para você reconhecer, pelo menos, que errou. E pode ter palavras de perdão, pode ligar. Eu estava num evento um dia, onde foi encorajado naquele dia que os filhos ligassem para os pais, os pais para os filhos e pedissem perdão. Eu falhei, eu errei, eu não fui um bom exemplo. Eu achei isso maravilhoso. Que tal hoje, se alguns forem tocados e pensar, para mim foi tarde demais, pastor? Não é tarde para você reconhecer que errou. Nós temos que ser um exemplo de integridade. Provérbios 27 diz: o justo anda na sua sinceridade, e bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Olha que bacana isso.
Você saber que você está dando uma referência para os seus filhos, que você deu um norte, que você deu uma referência do que é ser íntegro. Os seus filhos observam tudo que você faz. Pensa que não, eles sabem tudo que você faz. Uma das coisas maravilhosas a respeito de Deus, que é o nosso Pai, que Deus é imutável. Você sabe o que Deus sabe que é certo, o que sabe que é errado. E você não fica na dúvida, eu vou fazer isso aqui para ver se Deus vai gostar ou não. Você sabe o que Deus não gosta. Então, quando pais são autênticos, íntegros, os filhos nem ficam, eu vou testar as águas. Não, meu amigo. Ele já sabe. Ele sabe que se ele pisar ali, o chicote vai estralar. Então, ele sabe quem é o pai. Ele fala, meu pai, minhas filhas falam isso direto. Nem penso, meu pai, se fizesse ele fica louco. Porque já me conhecem. Então, integridade anda em conjunto com o homem. Por último, o homem é instrutor e disciplinador. Essa parte aqui que muitos não entendem. Acha que é responsabilidade da esposa. Eu sou duro, eu sou homem, eu sou bruto, não posso fazer. Eu não estou falando de espancar não, queridos. Disciplina não tem nada a ver com espancamento. Disciplina não tem nada a ver com isso. Olha o que diz, instrui o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós temos um papel fundamental nos nossos lares de ensinar os nossos filhos. Para aquele que tem os seus netos agora, que privilégio de você poder ensinar os seus netos. Instruí-los no caminho do Senhor, ler a palavra de Deus, ler, sabe, o que o Senhor falou com você. Eu me lembro, quando estava fazendo essa mensagem, todas as vezes que eu traduzia, daqui a alguns dias, nós vamos lembrar mais uma vez a partida do nosso amado pastor Fernando. E eu me lembro dos vídeos que ele mostrava dele instruindo os seus netinhos no colo, lendo a palavra de Deus, instruindo os meninos no caminho que deveria andar. Queridos, que privilégio você, homem, ser o instrutor da sua casa, de quem é o Senhor. Cabe ao pai ensinar com firmeza, corrigir, mas também mostrar quem Deus é. Quantos homens convertidos temos nesse lugar? Amém? É o seu trabalho, é o seu papel, não da sua esposa, de ensinar a palavra de Deus, disciplina bíblica. Não violência, não gritos, não agressividade, mas mostrar quem Deus é, amém? Através da sua vida. O papel do pai de ensinar com intencionalidade e constância. Este é o papel do pai. Hebreus capítulo 12, versos 7 e 11 diz assim, Deus vos trata como filhos, pois o filho há quem o pai não corrija. A correção no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois, entretanto, produz fruto pacífico de justiça aos que por ela têm sido exercitados. Deus nos corrige como pai, e nós, homens, devemos corrigir da mesma maneira os nossos filhos. Disciplina visando o futuro. Quantos podem dizer amém? Deixa eu falar rapidamente sobre o papel da mulher, porque a estrutura da familiar começou. E a mulher também tem as suas funções. Quando diz lá, não é bom que o homem esteja só, falei-lhe uma auxiliadora. Diga comigo, auxiliadora. Que seja idônea. Deus criou a mulher para ser uma parceira capacitada, não inferior, não menor, mas uma mulher como o homem é, e capacitá-lo. A ideia dessa conexão, me lembro muitos anos atrás aprender isso. O homem, Adão, tem o mesmo nome, o homem, a humanidade. Depois, quando ele se separa da mulher, ele continua com o mesmo nome. Mas Deus criou um ser completo e depois tira dele. Quantos estão acompanhando esse raciocínio? A mulher. Mas esse ser primeiro criado, ele era completo. E tira dele a mulher. O que me mostra que esse ser agora precisa de alguém que o complete. Há características de Deus que não está mais no homem, como nós hoje entendemos. Está na mulher. Mas aquele primeiro homem criado, antes de ser, tinha, eu creio que criado a minha imagem, segundo a nossa imagem, a nossa semelhança, disse Deus, ele era perfeito, Deus não poderia ter falhado. Mas quando tira a mulher, e a mulher extraída do homem, separa o barro, está na mulher agora características que só ela tem. Então quando você tem uma esposa, quando você une-se a uma só mulher e torna um com ela, como diz a palavra, vocês agora refletem quem Deus é. É a beleza de quem Deus é, está no homem e na mulher. Então a mulher é essa parte que completa o homem, não para ele, mas para refletir quem Deus é. Para mostrar a grandeza de Deus. Quando você vê um casal abençoado, você fala assim, ali é a glória de Deus. A presença de Deus. A mulher,
é apoiadora, ela soma, ela caminha junto, ela ajuda o seu marido a cumprir o seu papel. E ao mesmo tempo exerce o seu amor com graça e sabedoria. Quando há cooperação mútua, a casa caminha com força. Hoje os casais estão se gladiando. Cadê a união em Cristo? Cadê o amor que nós devemos ter em Cristo? Como representante de quem é Ele e a sua igreja. Amém? Nós somos a unidade. Além disso, a mulher também é uma educadora primária. Sim, a responsabilidade, disciplina e ensina do homem. Mas a mulher é uma educadora primária. Por quê? Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouvi a instrução do seu pai. Olha o que diz claramente. Mas o quê? Não deixeis o ensino da sua mãe. E por que a mãe? Porque a mãe é a primeira professora, que tem mais tempo com o filho. O pai está provendo, está trabalhando. O pai dá a direção e a mulher mantém aquela direção. Já viu casais que o homem dá uma direção e a mulher? Não tem aqui, mas já ouvi falar que tem por aí. O pai fala, não vai assistir televisão. O pai sai, a mãe diz, a mamãe deixa. Destruiu todo o ensino da casa. Ou então, pede para o pai e o pai fala não, vai na mãe, a mãe diz sim. Bagunçou, né? Tem que ter o quê? Cooperação. Tem que haver uma só palavra. Haja coordenação. Não ouve a instrução do seu pai, não deixe o ensino da sua mãe. Além disso, a mulher é cuidadora e intercessora. 1 Samuel, você conhece essa passagem? Capítulo 1, verso 10 aonde? Ela, falando de quem? De Ana, pois como amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se bendizeres benignamente, atentares para a aflição da tua serva e deres um varão ao Senhor e darei todos os dias da sua vida. Ana representa a mulher que sente, a mulher que percebe, a mulher que leva a sua dor ao altar. Muitas vezes o homem é insensível, a mulher instrui o marido a buscar a Deus pela sua sensibilidade, porque ela sente mais, ela recebeu da parte de Deus essa sensibilidade, esse lado, sabe, afetivo. Muitas vezes nós somos durões, nós precisamos das nossas esposas para nos dizer, olha, vamos orar. Por quê? Está tudo bem? Ela, não está bem. Ouça a sua esposa, amém? Só 2 falou amém. Sua oração muda o curso da história. Deus dá a ela, Samuel, um profeta, e que mudou o destino de Israel. Então a mulher é uma cuidadora e intercessora. Vou rápido agora. Ela é construtora do lar. Provérbios 14:1 diz que a mulher o quê? Eu coloquei em maiúsculo, sábia, edifica a sua casa, enquanto a tola destrói com as próprias mãos. Eu oro que neste lugar não haja mulher tolas. Mulheres sábias que são edificadoras do lar. Mais tarde, ele disse que o homem é a cabeça, diz que a mulher é o pescoço. E sabe o que o pescoço faz? Direciona a cabeça para qualquer lugar que ela queira. Mulheres sábias faz com que o marido coma aqui, ó. Sabe o que eu estou falando? A mulher sábia, eu não vou dar esse segredo para você, mulher. Você está achando o seu marido turrão? Está faltando sabedoria em você. Se você for sábia, seu marido come aqui na sua mão. Quantas mulheres sábias tem aqui, sabe o que eu estou falando? Lá em casa eu só tenho a pinta que mando. Quem manda é a mulher. Amém? Porque a mulher sabe, não no sentido de mandar, mas no sentido de direcionar a sua casa. A mulher é uma construtora do lar. Ela é responsável pelo tom emocional, espiritual do ambiente. Quando a mulher desgoverna emocionalmente, toda a casa desgoverna. Não é verdade? Por isso que a mulher tem que ter um tom, sabe, sábio em sua casa. As emoções dela têm que ser controladas no Senhor, porque se ela desgoverna, a casa toda vai junto. Amém? Glória a Deus, vocês ficaram sérios. Ela decide muito a atmosfera da casa, a leveza, a tensão, a fé, o medo. Se é a mulher construtora do lar. Além de tudo, a mulher, claro, é apoiadora do seu marido, quando ela é auxiliadora. Provérbios 31, você conhece a mulher, né, de Provérbios 31? O coração do seu marido confia nela. Quantos homens estão aqui para dizer amém? Oh, glória a Deus. E não haverá falta de ganho. Ele lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A esposa que apoia transmite confiança, segurança emocional. Eu vou falar sobre os filhos agora, mas eu quero que rapidamente você, já estou terminando. Nós estamos falando de papéis e eu fui rápido porque o tempo é muita informação. Você precisa de ouvir novamente. Nós estamos falando de estrutura familiar desenhada por Deus e de papéis de cada um de nós, de um
de um objeto, vamos chamar assim, uma família, que foi criada com um propósito, mas que muitas vezes está sendo usada diferente e muitos estão dizendo, não serve, porque você não está usando o modelo correto. Você não está usando pela finalidade pela qual Deus criou. Se você usar essas instruções de Deus, e cada um fazer o seu papel, e se houver um outro fazendo o papel que o outro correspondia, mas pela cooperação e acordo dessa família, vocês vão ver que a família funciona. Você vai ver que a família é um sucesso. E a gente vai contra este mundo que está cada vez mais atacando as famílias. Você quer saber o tanto que a família é importante? Observe o quanto ela é atacada. Observe o quanto ela é atacada. A igreja, a família, porque são instituições criadas por Deus. Quanto mais você vê o ataque do inimigo, da sociedade, de tudo que existe nesse mundo contra isso, você pode dizer, isso é sério. É interessante que hoje aqueles que os homens, mulheres hoje estão querendo divorciar, e sendo que outros aí que optaram por estilos de vida diferentes querem casar. Eu não estou entendendo esse mundo. E as pessoas estão dizendo, não precisa de casar não. Queridos, casamento é algo sagrado. É por isso que nós fazemos perante o Senhor, perante alguém que representa o Senhor. Não é algo simplesmente de papel, é algo no céu. Quantos podem dizer amém? E nós precisamos de entender o nosso papel na família, no casamento. E depois que essa estrutura familiar é composta, cada um sabendo o seu papel, a sua função, vem a beleza, que eu vou falar mais sobre isso mais na frente, que são a herança, os filhos. Os filhos, qual o papel dele? Primeiro, como eu já disse, obediência. No primeiro culto a gente falou mais sobre isso, que tem mais jovens. Mas filho não tem opção, tem que obedecer aos seus pais. Eu tenho 20 anos, está debaixo do teto? Tem que obedecer. Você tem filho de 25 anos, está na sua casa ainda? Tem que te obedecer, period. Não tem conversa. Êxodo 20:12 diz, honra teu pai e tua mãe. Se você continuar, vai dizer, para que prolongue os seus dias na terra. Você quer ter vida abençoada? Honre seu pai e sua mãe. Pastor, meus pais, minha mãe, já não estou com eles, mas eu tenho que honrar diferente. Mas debaixo da casa é obediência. Pronto, e acabou. É a casa sua, deve obediência, não importa a idade que está lhe dando. Segunda coisa, nós temos honra, obediência eu falei, agora honra. Honra teu pai e tua mãe. Terceiro, aprendizado e formação. Os filhos estão em processo de aprendizado constante, principalmente se você tem filho pequeno. Lembre disso. Use cada oportunidade para ensinar, para trazer ensinamentos que vão gerar uma pessoa formidável no futuro. Crianças precisam de limites, precisam de amor e precisam de exemplo. Quando a gente tem o primeiro filho, a gente dá tudo o que a gente pode para esse primeiro filho. A gente pensa que só vai ter aquele, a gente vai, se entrega, corpo, alma, e vem o segundo, quando sabe o que eu estou falando. Aí você tem que ensinar aquele que você ensinou errado, que ele tem que aprender a dividir as coisas. Só que foi você que ensinou que o mundo era dele, ele era o senhor bebê. E tudo era para ele, toda a atenção era para ele, todos os presentes eram para ele, tudo que você tinha de melhor era para ele. Aí vem o segundo filho. Aí você fala, meu Deus, e agora como é que eu faço esse ser egoísta mudar? Porque você fez isso. Mas desde pequeno, se você começa a socializar essa criança, quer um presente, dá para o outro, compartilha, está ficando velho, vai já desde pequenininho ensinando a ele que o mundo não gira em torno dele, vai se tornar um ser muito melhor. Então aprenda, ensina seus filhos com cada coisa que você puder, cabe aos pais formá-lo com propósito. Salmo 127, verso 3 diz o seguinte, os filhos são o quê? Herança do Senhor. Trate seus filhos como algo que pertence a Deus, que foi confiado em suas mãos para que você possa cuidar. Amém? Eu vou até pular essa parte aqui, bem rapidamente. Quando há inversão de funções, queridos, é o que tem acontecido muito hoje. Nós vemos famílias cada vez mais desestruturadas por causa disso. Pais que não proveem, mas que não protegem, mas que apenas cobram. Mães que precisam liderar tudo sozinhas, mas estão sobrecarregadas. Filhos que mandam, gritam, desrespeitam, sem limites. E a gente vê o que está acontecendo com esse mundo. Mas Deus nos trouxe essa série para a gente parar e olhar e falar assim, peraí. Eu vou começar a tirar as toalhas molhadas que está em cima dessa esteira. Eu vou desfazer a função errada que eu estou dando para essa esteira, usando a minha primeira ilustração. Porque não foi para isso que a minha família foi criada. Não foi para isso que eu me uni a essa pessoa. Não foi para ter esse lar bagunçado, sem estrutura espiritual, emocional, funcional. Não foi para isso.
Hoje o que nós temos muitas vezes é uma geração sem limites claras, porque os lares estão desestruturados. Como corrigir isso? Voltar ao modelo de Deus. Voltar ao modelo de Deus. Algo muito mais poderoso do que uma terapia de casais, do que um gabinete pastoral, é você entender o modelo de Deus. É você entender que aquele que te criou e te formou tem um modelo que funciona, onde cada um respeita os seus limites, as suas funções. Comece a reconhecer e se arrepender, esse é o primeiro passo. Se está errado, se está ruim, reconheça, se arrependa. Nós estamos aqui apontando o dedo, nós estamos aqui trazendo instrução, para você entender que, falar assim, olha, tem jeito ainda. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana e mostrando um post para ela, dizendo, olha, dá muito menos trabalho reparar o que está errado do que querer colocar uma outra família. Uma vez Deus me deu uma visão, até compartilhei isso com alguns, que solteiros, essa é uma visão que Deus me deu, uma visão, tá? Não fica com raiva, é uma visão que eu vi, achei interessante. Eu vi uma floresta, e Deus me mostrava assim, esses são os solteiros, uma floresta bonita, de árvores gigantes. Aí eu, uau, que lindo, Senhor. E aí, algumas eram derrubadas e trazidas. E elas uniam as duas e formavam móveis. Aí Deus falou assim, agora é um casamento, formou um lar. Aí eu, uau, as árvores viram móveis. Mas o que acontece quando você destrói um lar? E você tenta pegar móveis que foi feito para uma casa e enfiar dentro da outra? Não foi feito para ali. Aproveite o seu tempo de solteiro. Aproveita o tempo que você está escolhendo, escolha bem. Mas quando você se unir, diga assim, é para toda a vida, é para sempre. Eu vou ficar até o final, porque eu fui feito para essa pessoa, ela feita para mim. Ah, está errado, vai lixar, vai pintar, vai reparar, mas vai ter que dar certo. Derrubou a árvore, agora fica com a mesa. Amém? Chamou para o altar? Se vira, agora é sua. Você chega lá, pastor, aqui é a mesa, não está dando certo. Meu filho, é sua mesa, fica com ela. Ah, mas está dando trabalho, é pesada, meu amigo, é sua mesa. Ah, pastor, essa cabeceira de cama está balançando, é sua. Você está entendendo? Mete prego nela, pintura, lixa, vai consertar. Porque depois tentar empurrar esses móveis dentro de uma outra casa que não foi, vai dar ruim. Pastor, é possível? Claro que é, pessoas que ficam, mas quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. É muito mais trabalhoso do que quando você já se conhece, quando você já veio ali fazendo desde o começo tudo junto, se formando como seres humanos casados, aprendendo a não ser egoísta, entender, porque o verdadeiro casamento é isso, é você entender que agora não sou mais eu, mas somos nós, a palavra agora é nós. Você aprendeu a dizer, eu e minha casa, deixa eu ver o que a minha esposa pensa, o que o meu esposo pensa, somos nós. Porque a prova número 1 do casamento é quando você, porque o homem, presta atenção, homem, a gente falou sobre isso no primeiro culto, é fácil dar a vida pela sua esposa, de verdade, porque é instinto nosso, de verdade, na hora do vamos ver mesmo, o instinto, mesmo que você pareça que não tem essa vibrância aí, vai vir, pode ficar tranquilo. Você vai estar lá, pular na frente, lutar pela sua esposa. Mas o mais difícil, a gente estava conversando sobre isso, eu e o pastor César, falando sobre isso, é você abrir mão do seu estilo de vida. Porque muitas vezes você está disposto a morrer para sua esposa, mas não está disposto a morrer pelo seu estilo de vida. Aí você casa e quer ter aquela vida. Depois, no começo, você promete tudo. Aí depois você vai ali, querendo ter os seus hobbies, querendo colocar a sua esposa em segundo plano. Ah, mas eu sempre fiz isso. Você fez quando você era solteiro, a árvore em pé, agora você virou mesa. Amém? E se não pode levar a cadeira e as cadeirinhas do volta, não vai. Tem um casal aí que eu ajudo ele, de vez em quando eu fico grilado com ele, porque tudo que faz é o que ele gosta, e a família tem que ir junto. Egoísta. Eu falei, meu querido, você já viu que só faz o que você gosta? Ah, mas ela gosta nada, ela te tolera. Mas não é assim não. Ah, mas coisa que ela gosta é muito ruim. Ah, mas você devia fazer o gosto dela também. Amém? Aproveita a oportunidade, varoa, dá aquela cutucada, tá vendo?
Deixar a seu estilo e vida por amor ao outro. Então, primeiro, se está dando errado, reconheça. Segundo, restaurar os pés da graça. Eu vou pedir para apagar as luzes, senão eu não paro de pregar. Abaixa as luzes, só um pouquinho, só abaixa elas para a gente pensar. Então, se está dando errado, primeiro, reconhecer e se arrepender. Segundo, restaurar os papéis com graça. Chega em casa essa semana, a gente instruiu no primeiro culto. Será que eu posso te pedir nas 160 mais ou menos horas que temos essa semana, você tirar 1 hora pelo menos para sentar com o seu cônjuge, se você é casado, e conversar sobre a sua família e sobre os papéis que vocês têm, e se precisa de se arrepender, de restaurar, de conversar, pelo menos para não ter jogando na cara do outro, eu que tenho feito isso. Tem que ter cooperação. A gente quer restaurar as famílias. Deus falou que esse é um tempo de crescimento familiar. Gente, tem gente pagando caro para ter um seminário como esse. Tem gente indo longe para ter aconselhamentos como esse. E Deus está te dando através da palavra algo aqui surpreendente que pode mudar o rumo da sua história. Basta você fazer isso, conversa, restaura os papéis. O homem deve voltar ao seu papel de líder com amor. A mulher deve cooperar com restauração. Os filhos serem ensinados a obedecer e honrar os seus pais. Terceiro, orar e buscar direção da palavra de Deus. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia, aplique a Bíblia. Voltar à estrutura é voltar ao propósito. Diga assim: voltar à estrutura é voltar aos propósitos. Provérbios 24, versos 3 a 4. Com sabedoria se edifica a casa, com entendimento ela se firma, e com conhecimento se enche os cômodos. Olha o que está aí escrito: com os bens preciosos e agradáveis. Está na Bíblia, está vendo? Foi a visão bíblica, né? É móveis agora, é mesa, cadeira, é sofá, virou móveis. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vou fazer uma pergunta: como é que está a estrutura da sua família? Quero falar com várias pessoas, jovens, solteiros. Você está solteiro. Essa oportunidade tremenda de você tomar grandes ensinamentos do Senhor aqui. Não entre num relacionamento sem perceber essas coisas. Como a sua casa vai funcionar. Atente-se aos detalhes de agora. Escreva os detalhes, como vai ser a sua casa. Visualize como vai ser a sua família, a sua estrutura familiar. Você solteiro, você casado, como é que está hoje os papéis, a estrutura da sua casa? Os papéis estão sendo vividos? A casa está refletindo o principal aspecto dela, que é quem Deus é? Está refletindo quem Cristo é com a igreja? A sua casa poderia ser um modelo de Cristo e a igreja? Se não, hoje é dia de buscar reforma urgente, de seguir os passos do arrependimento, quebrantamento, da renovação em Deus. Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Deus está nos chamando hoje para restaurar a estrutura dos nossos lares. Eu quero abrir esse altar, e se você precisa gastar um tempo com o Senhor, ninguém vai te condenar. O fato de você estar aqui não significa que a sua casa está bagunçada. Você pode estar vindo buscar também porque está tudo bem. Você quer mais direção de Deus, você quer mais instrução, você quer ser mais sensível à voz de Deus. Você pode vir aqui e falar assim: Senhor, eu tenho feito meu papel como um líder da minha casa, mas existe alguma coisa, existe algum detalhe, existe alguma porta que está sendo aberta que eu não estou vendo. Vem buscar de Deus. Eu, como líder espiritual, preciso estar conectado com Deus. A mulher pode vir e falar assim: Senhor, eu como esposa, eu tenho auxiliado meu esposo, tenho sido de bênção na vida dele, tenho sido realmente aquela mulher idônea, aquela mulher sábia, me dê sabedoria. Está tudo bem, eu não estou vendo nenhum problema, mas Senhor, me conecta mais contigo. Se você é filho, fala assim: pai, será que eu tenho sido um bom filho? Estou na casa dos meus pais, estou adulto, estou grande, mas será que eu tenho honrado os meus pais, obedecido a eles, mesmo com 20 e poucos anos? Se você está na casa dos seus pais, você deve sim obediência e honra aos seus pais. Isso é um altar aberto para a gente estruturar nossas vidas. Então o altar está aberto, eu quero que você venha, busque um lugar aqui, se ajoelhe, fale com Deus. Restaurar é o papel de Deus. Reconstruir é a obra do Senhor.
começa hoje, começa com você, começa aqui em oração. Aquela conversa difícil que você vai precisar ter essa semana, começa aqui perante Deus, pedindo ao Espírito Santo para te dar as palavras certas. Então vem para o altar, já era para você estar aqui, já você precisa. Corre, vem correndo. Eu preciso ir, pastor? Não precisa, mas eu acho que vai ser muito bom se você vier, porque é sinal de rendição, é sinal de se colocar na brecha, é sinal de você dizer: Deus, se o Senhor não edificar, em vão trabalho eu. Peço ao Espírito Santo sabedoria, peço ao Espírito Santo graça, peço ao Espírito Santo força, peço ao Espírito Santo que te dê luz, peço ao Espírito Santo que te dê paciência, peço ao Espírito Santo que te dê renovação, peço ao Espírito Santo que te dê estrutura bíblica para a sua casa. Há coisas que só Deus vai poder fazer, só o Espírito Santo, e este é o lugar que tudo começa. A estrutura do lar precisa estar de volta pelo propósito pelo qual ela foi criada. Pai, enquanto estamos nesse altar, vem falar com a gente, por toda a igreja, as famílias que estão sentadas, as famílias que estão me assistindo, Senhor Jesus. Eu oro por uma proteção, um manto de proteção, Senhor. Sempre quando a gente levanta uma série, assim como está sendo nos grupos, o inimigo se enfurece, o inimigo se levanta, o inimigo, Senhor, ele vem com toda a força contra as famílias, para tentar matar, destruir, roubar a paz. Mas eu oro pelos lares, eu oro pelas casas agora, eu oro pelas famílias aqui representadas, eu oro pelas famílias, Senhor Jesus, que estão nos assistindo através dessas redes sociais. Oh Deus, o diabo não vai entrar nesses lares. Eu oro que o Senhor traga um manto de proteção, e que haja, Senhor Jesus, uma consciência quem somos em Ti. Fomos criados para representar o Senhor, o nosso Deus. E a estrutura do nosso lar não será desenhada e delineada por este mundo, mas por aquilo que o Senhor nos deu na sua palavra. Nós oramos isso em nome de Jesus. Se você pudesse colocar de pé, quem está no altar permaneça. Como eu disse, tem almoço na igreja. Se você está com seu cônjuge, eu queria que você desse a mão. Se você está com a sua família completa, desse a mão. Amor, vem cá, sobe aqui. Quero orar pelas famílias, pelas estruturas familiares. Quem está no altar permanece, tá? A gente vai orar por vocês, independente pelo que você veio buscar. Famílias fortes, igrejas fortes, cidades fortes. Esse é o tema do nosso congresso que começa na semana que vem. Às vezes o profeta não tem honra na sua casa. Deus vai trazer alguém de fora para falar o que nós já temos falado. E talvez você vá ouvir o que o Espírito Santo está falando conosco. Eu creio que o pastor Elmer vai ser muito usado. E vai trazer, sabe, um entendimento claro de quem somos em Cristo, nossos lares, o que precisa ser. Eu oro que você se posicione esses dias. Não perca essa semana. Venha orar pelas famílias, venha estar conosco nos 3 dias. Deus começou algo novo, e a obra que o Senhor começou, Ele vai aperfeiçoar. Pai, nós oramos agora por todas as famílias aqui representadas. Se alguém está, Senhor, sem a sua pessoa amada, ou aqueles que ainda vão se unir um dia a alguém, nós oramos agora, Espírito Santo, que onde quer que esteja essa pessoa, o Senhor vai guiando os passos também, para que eles se encontrem, para que eles formem um lar nesse mundo, Senhor, tão complexo, com tantas dificuldades, que refletem quem o Senhor é, e principalmente a glória do Senhor no lar. Eu oro por esses que buscam sabedoria, esses que buscam restauração, esses que buscam por novo entendimento e nova, Senhor, estrutura familiar. Que o Senhor traga, Senhor Jesus, à luz o que precisa ser reparado, e que o Senhor dê a eles, ó Deus, a presença do Espírito Santo, que com ela, Senhor, tudo é possível. Eu oro, Espírito Santo, também pelos nossos filhos, pelos aqueles que ainda vão ter filhos, que eles venham ter uma consciência do papel deles também nos lares, e que eles sejam guardados pelo Senhor. Eu oro por uma proteção santa, que essa semana seja uma semana extraordinária para cada uma das famílias aqui representadas, e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que não nos deixa, e a comunhão e a presença do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Eu os abençoo no nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as